Agora vou chamar, por fim, Rafael Mateus de Jesus da Silva, com o trabalho Tragam-me a Cabeça de Antônio Conselheiro, As Teorias Raciais de Nina Rodrigues e o Fetichismo na Justiça Criminal. Pode falar. Olá, pessoal, tudo bem? Consegue me escutar? Tranquilo? Sim. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite, né, de estar nessa live e de participar aí com muitos colegas dos trabalhos que eles produziram também, né. Me recordo que no ano passado, né, no evento que vocês organizaram, foi um evento, assim, muito importante para mim, sobretudo na possibilidade de um intercâmbio intelectual, né, também cultural, enfim, pessoal também, né, sendo eu uma pessoa que reside no interior do estado de São Paulo, né, e através de financiamento pela universidade, eu consigo ir fazer pesquisa de campo em Salvador. E aí, como um primeiro contato, eu me deparo com a possibilidade do seminário, né, que eu já estava vislumbrando desde antes. Então, ter, assim, a troca com outros colegas, né, que produziram temas um pouco similares ao meu, ou temas até que sejam, enfim, diversos, né, vai por outros caminhos, contribuíram de alguma forma para que eu ampliasse, né, o campo de visão da minha pesquisa, que naquele momento eu estava, enfim, suscetível a aprender mesmo, a ouvir muitos colegas, né. A minha pesquisa, antes de mais nada, ela vai partir de um teórico que foi radicado na Bahia, né, muitos provavelmente já de Salvador conhece, né. Eu percebi que pela minha experiência de formação historiador e na universidade que eu me formei, se dizia sobre Raimundo Lima Rodrigues, mas não se tinha muito não se explorava muito em que campo ele atuava, de que modo ele apresentava suas ideias. Isso me chamava a atenção. E, dito isso, eu optei em trabalhar, né, até para que a gente consiga entender essa arqueologia de um rastro que fica no nosso passado, na nossa memória, né, de produções ou de ideias, de códigos raciais, que, de alguma forma, contribui para essa ideia de discriminação racial, essa ideia de violência que nós temos acompanhado, sobretudo atualmente, né? Essa ideia de estereotipização também dos corpos negros. Então, por esse motivo, me fez, né, seguir. No momento, eu estou no final do mestrado, estou concluindo a dissertação, né? Então, obviamente que a pesquisa ela vai tendo outros desdobramentos, né, o que não necessariamente foi apresentado na produção bibliográfica ali, né, então, ou seja, outros resultados não aparecem ali, por ter sido algo mais preliminar, mas, enfim, ela é uma continuidade, né, é dali que parte as reflexões que vão aparecer no meu trabalho. Bom, dito isso, eu quero agradecer também a participação aqui dos meus colegas da Universidade do Estado da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, agradecer também a presença de alunos, né, da disciplina que eu tenho ministrado, como estágio de docência, de antropologia, alunos do serviço social. Quero agradecer também a participação, como ouvinte do meu orientador, professor Dagoberto, uma pessoa que inspirou, né, me instigou a poder ir pesquisar em Salvador, fazer essa pesquisa de campo, e também agradecer a minha orientadora Yara, né, que desde os primórdios do início da iniciação científica, conseguiu me dar instrumentalização para que eu pudesse entrar nesse campo de discussão criminológica. Bom, o tema em si, ele está partindo desse pressuposto de criminalização da raça, né? Embora muitos de Salvador conheçam qual é a figura de Nina Rodrigues, para aqueles que não têm um contato, né, ele foi um médico, né, que influenciou, né, os estudos sobre a medicina legal no Brasil. Obviamente que ele estava acompanhado de um círculo científico, né, positivista, que ao final do século XIX está interessado no debate sobre mestiçagem, né, e a ideia de entender qual é o perfil étnico nacional no Brasil. Ele estava, obviamente, influenciado por muitas teorias positivistas da Europa, como César Lombroso, Henrique Ferri, enfim,
que está fazendo essa incursão intelectual, teórica, sobre a ideia da raça, né? Então, isso é algo inscrito ou fixado, pelo menos nos estudos dele, e se tratando das especificidades no Brasil, na verdade, o Nino ele vai fazer uma espécie de um laboratório racial, como entender quais os negros ou quais os africanos estavam aqui no Brasil, um processo de incursão mesmo, de entender qual é o idioma de cada um deles, quais são as nações que aqui se apresentam, para poder, a partir daí, formular um pouco das suas teorias raciológicas. Teorias essas que estavam sedimentadas em concepções frenológicas, de análises comparativas de crânio, né, os estudos de medição facial, né, com a ideia de que o tamanho da cabeça do indivíduo dizia se ele era propenso ao crime, né, muito também imbuído desse sentimento positivista de civilidade, de civilização em progresso. Bom, diante disso, a pesquisa, ela tem aí esse tema, né, trago-me à cabeça de Antônio Conselheiro como uma referência, na verdade, a uma peça de teatro do Wilton Cobra, né, que rodou aí o Brasil, tem rodado o Brasil há mais de 10 anos, que, na verdade, faz uma referência a Traga-me a Cabeça de Lima Barreto. Então, eu uso essa referência dele, coloco ali entre aspas, porque também, da mesma forma, isso foi colocado por Nina, né, a ideia de estudar os cangaceiros, né, de estudar a cabeça de Antônio Conselheiro, ou quando foi entregue a ele através de um general, é, é uma associação que dá para ser feita, mesmo que o Wilton Cobra, nesse contexto, que está discutindo também o positivismo, o evolucionismo biológico e social, me permite fazer essa conexão de temas similares, né? Bom, diante disso, a associação entre negritude e marginalidade ela vai se dar, dentro desse aspecto do final do século XIX, como uma tentativa de entender qual é o perfil étnico do Brasil. Diante dessa imensidão, né, ou melhor, dessa diversidade étnica que se apresentava, quais eram as raças puras, consideradas puras, né, e o que resultaria de cada uma delas. Obviamente que o Brasil, através desses pensadores, ou desse círculo científico acadêmico em que ele estava presente, né, e que tinha sua atuação na Faculdade de Medicina da Bahia, né, como uma das instituições proeminentes do pensamento do século XIX, os médicos que formavam médicos, que formavam políticos, né, formavam setores na sociedade de pessoas influentes, né, que queriam buscar, assim como a própria Vlamira de Albuquerque, que é aí, né, da UFBA, vai dizer, uma cultura bacharelesca, uma ideia de que eles queriam essa vanguarda de futuras pessoas influentes, né, na sociedade. Ele vai tentar buscar, através dessa possibilidade, a sua própria influência, a influência de produzir estudos sobre os africanos. Sabemos, né, que ele é um teórico muito paradoxal, né, e ambíguo, né, e que provoca diferentes discussões aí, aqueles que defendem, aqueles que não defendem, aqueles que atrelam a relação dele como algo do pensamento da época, algo que eu discordo, né, tive aí contatos com alguns professores que em algum momento assemelha essa nossa crítica de intelectuais agora, né, os pesquisadores agora que fazem essa crítica e resume isso como algo militante, né, o que eu também acho que são caminhos diferentes, me faz ver o quanto ele ainda é em voga na nossa sociedade, o quanto ele ainda circula, não só a presença, mas como a teorização das ideias dele, né. Então, nesse sentido, a pesquisa ou o trabalho que foi publicado, ele vai assentar de que modo essas ideias e teorização dele vai aparecer na atualidade. E aí eu vou partir de um objeto específico, né, que é a justiça criminal. Pensando que, se ele projeta no final do século XIX teorias, formulações que fazem associação entre mestiçagem, degenerescência ou mestiçagem, raça, como um atributo de produtos biológicos que possam apresentar vícios, né, ele também
assim, sobre a minha análise, ele também tem essa influência sobre como esse corpo negro é lido na sociedade, como esse corpo negro é tratado, né? Sobretudo pela ideia de fixação da dor, a ideia de, assim como no século XIX, se os estudos frenológicos, a ideia de dissecação, de abrir os corpos, quase que tirando a humanidade desses corpos, né? Paralelamente, aí em outra temporalidade histórica, as mesmas representações sociais de reprodução midiática da dor negra, né, de sofrimento físico, né, se apresentam dentro de uma mesma ordem e de um mesmo conjunto de pensamento que vem de uma herança desse século XIX, né? Então, essa fixação pela dor, né, está presente na violência racial, na hostilidade policial, né, sobretudo em termos, em interpretações ou falas, como bandido bom é bandido morto, CPF cancelado, adote um bandido, todas essas são formas de veiculação, né, ou de uma associação a um grupo étnico como até o que a Lívia Terra vai dizer, propício não, ou um marcador como uma identidade bandida, uma ideia né, de definir a trajetória de muitos dos indivíduos racializados no Brasil. E o Nina, então, nesse sentido, ele ainda que paradoxalmente, a quem... Pode falar. Já terminou, mas eu acho que você pode concluir. Beleza. Nossa, passou tão rápido. Foi rápido, foi rápido. Sim, sim. Mas, enfim, é mais nesse sentido mesmo, a veiculação que ele produz, a ideia de fixação de raça, criminalidade, como isso ressoa no imaginário nacional, presente nessas formas de incidir violência, né? Enfim, alguns resultados, eles vão aparecer nessas discussões, mas em outras produções que eu fiz, sobretudo na finalização da disciplina, e que vão contrastar, ou melhor, vão dialogar, né, ainda com outros elementos, com essas ideias que foram colocadas aqui. Bom, enfim, era isso que eu tinha para dizer, né, e colocar aqui tanto o interesse em teorizar uma fórmula racial de aferir uma delinquência aos corpos negros, ele vem como um projeto de afirmação no século XX, como um projeto de eugenia, em continuidade a essas ideias, e que se projeta nesse imaginário nacional, através das mentalidades, das relações, da institucionalidade, da ideia da justiça, da criminalização e da impunidade jurídica. Que, ao mesmo tempo que a justiça, em alguma forma, faz a seleção a esses corpos, como uma clientela, né, destinada ao sistema carcerário, essa mesma clientela se vê insegura mediante esses casos daqueles que cometem violência e que são impunes a ela. Então, vejam um contraste ambíguo que a própria justiça destina a grupos diferenciados. É isso. Obrigado, Rafael.